O mundo acordou em choque e o que parecia impossível aconteceu. Donald Trump desafiou as Nações Unidas e o direito internacional em uma operação militar cinematográfica que capturou Nicolás Maduro em plena Caracas. E aí a Venezuela enviou uma carta para o representante da Somália, condenando, esses ataques dos Estados Unidos e pedindo providências, justamente no âmbito das Nações Unidas e também no âmbito do Conselho de Segurança. Seria esse o fim de uma ditadura ou o início de uma nova era de desordem global? Enquanto a Argentina celebra o que chama de vitória da liberdade, o Brasil e a própria ONU disparam alertas vermelhos, afirmando que um precedente perigoso foi aberto. A lei respeita o direito internacional a fim de evitar que a lei da força se sobreponha à força da lei. Estaríamos assistindo a um ato de justiça ou a um golpe contra a soberania das nações? A tensão no Conselho de Segurança da ONU chegou ao limite nesta segunda-feira, com acusações diretas contra a Casa Branca. O recado da ONU para Trump foi claro e direto: as regras foram quebradas. Mas será que alguém pode parar a maior potência do mundo quando ela decide agir por conta própria? Neste vídeo, vamos analisar os bastidores dessa captura histórica, a reação explosiva dos líderes da América Latina e o que esse recado da ONU realmente significa para o futuro do nosso continente. Fique até o fim, porque o que está em jogo é muito mais do que apenas o destino de um líder político. Tudo começou na madrugada gelada de sábado, dia 3 de janeiro de 2026, quando o silêncio da capital venezuelana, Caracas, foi rompido por explosões coordenadas e o som de aeronaves sobrevoando baixo. O que muitos pensavam ser mais um exercício militar de rotina era, na verdade, o início da Operação Resolução Absoluta, uma incursão militar dos Estados Unidos sem precedentes na história moderna. Em uma ação que pareceu saída de um filme de ficção, forças especiais de elite, alegadamente lideradas pela Delta Force e apoiadas por drones de última geração, invadiram a base de Fort Tuna. O objetivo era claro e direto: a captura imediata de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cília Flores. Relatos indicam que a operação foi cirúrgica, durando apenas alguns minutos antes que o líder venezuelano fosse retirado do país por via aérea. Horas depois, o próprio Donald Trump confirmou o sucesso da missão em sua rede social, publicando uma imagem impactante de Maduro sob custódia, usando óculos escuros e fones de ouvido, já a caminho de solo americano. A notícia enviou ondas de choque por todo o globo, deixando líderes mundiais e organizações internacionais em um estado de paralisia momentânea antes da enxurrada de reações. Trump, em uma coletiva de imprensa convocada às pressas em seu resort de Mar-a-Lago, na Flórida, não apenas celebrou a captura, mas fez uma declaração que estremeceu as fundações da diplomacia. Ele afirmou que os Estados Unidos pretendem governar e administrar a Venezuela até que uma transição segura e adequada possa ser estabelecida. O argumento central da Casa Branca é que Maduro é, alegadamente, o líder de uma organização de narcoterrorismo responsável pelo envio de toneladas de drogas para os Estados Unidos e pela morte de cidadãos americanos. Segundo as autoridades de Washington, o líder venezuelano estaria envolvido em uma conspiração criminosa de décadas, utilizando o aparato estatal para facilitar o tráfico de cocaína em colaboração com grupos guerrilheiros. Agora, Maduro encontra-se detido em uma prisão federal de segurança máxima no Brooklyn, em Nova York, aguardando para enfrentar um tribunal federal. O mundo assiste em transe enquanto o sistema judiciário americano se prepara para processar um ex-chefe de Estado capturado em seu próprio palácio. Enquanto isso, em Caracas, o clima é de incerteza total. A vice-presidente Delcy Rodrigues assumiu interinamente o poder, classificando a ação como uma agressão imperialista brutal e exigindo provas de vida de Maduro. Mas o foco de Trump parece estar além da justiça criminal. Ele mencionou explicitamente o controle das reservas de petróleo venezuelanas, as maiores do mundo, alegando que empresas americanas iriam modernizar a infraestrutura para, segundo suas palavras, devolver a riqueza ao país. Essa combinação de ação militar direta e interesses econômicos explícitos é o que está inflamando os debates na Organização das Nações Unidas, criando uma divisão profunda entre as potências globais.
Queremos que o futuro da Venezuela seja feito pelo povo venezuelano sem interferências externas, de acordo com o direito internacional. A reação internacional não demorou a transformar o choque inicial em uma batalha diplomática de proporções globais. E o epicentro desse terremoto político é a sede das Nações Unidas, em Nova York. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, quebrou o silêncio de forma contundente, classificando a operação militar dos Estados Unidos como um precedente perigoso que ignora as normas mais básicas do direito internacional. Em um comunicado que ecoou pelos corredores do poder, Guterres expressou uma preocupação profunda com o que chamou de desrespeito pelas regras que mantêm a ordem entre as nações. Mas o que exatamente significa esse precedente perigoso? Para a cúpula da ONU, o fato de uma potência estrangeira alegadamente sequestrar um chefe de Estado em seu próprio palácio sem uma resolução do Conselho de Segurança abre uma porta que dificilmente será fechada. Se as regras podem ser ignoradas hoje por uma superpotência, o que impedirá que outros países façam o mesmo amanhã? Diante da gravidade dos fatos, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança foi convocada para esta segunda-feira, a pedido de países como a Colômbia e com o apoio imediato de potências como Rússia e China. Enquanto o Tribunal Federal em Manhattan se prepara para ouvir as acusações contra Maduro, o mundo se pergunta se o sistema internacional ainda tem alguma relevância. Dentro dessa arena diplomática, a América Latina se viu rachada ao meio por visões de mundo opostas. De um lado, o Brasil, sob o comando de Lula, assumiu uma postura de condenação veemente. O representante brasileiro na ONU foi categórico ao afirmar que a exploração de recursos naturais, como o petróleo venezuelano, não pode servir de pretexto para o uso da força ou para mudanças ilegais de governo. Para o governo brasileiro, aceitar esse ataque seria permitir a erosão total do multilateralismo, voltando a uma era onde o mais forte simplesmente impõe sua vontade aos mais fracos. O Brasil relembrou de forma ácida que a região já sofreu intervenções externas dolorosas no passado e que a soberania nacional deve ser intocável. No entanto, o tom mudou completamente quando olhamos para a Argentina de Javier Milei. Em um contraste absoluto, Milei celebrou a captura de Maduro como uma vitória da liberdade, utilizando suas redes sociais para apoiar abertamente a ação de Donald Trump. Para o governo argentino, o que aconteceu não foi um golpe, mas sim um ato de libertação contra o que consideram uma ditadura narcoterrorista. Essa divisão levanta uma questão retórica inevitável. Estaria a América Latina voltando a ser um tabuleiro de xadrez para potências externas? Especialistas jurídicos já começam a traçar paralelos sombrios com a invasão do Panamá em 1989, quando os Estados Unidos removeram Manuel Noriega do poder. Mas no mundo hiperconectado de 2026, as consequências de ignorar a ONU podem ser muito mais imprevisíveis. Seria essa uma operação de limpeza necessária ou apenas uma demonstração de força bruta para garantir o controle energético? Maduro was indicted by a grand jury in the Southern District of New York and faces very serious criminal charges. Enquanto o debate diplomático pega fogo na sede das Nações Unidas, o foco se volta agora para uma sala de tribunal em Nova York, onde o destino de Nicolás Maduro será decidido sob as leis americanas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos sustenta que ele é o líder do Cartel dos Sóis, uma organização que alegadamente transformou o Estado venezuelano em uma máquina de tráfico internacional de entorpecentes. Se for condenado pelas acusações de conspiração para importar cocaína e narcoterrorismo, Maduro pode enfrentar uma sentença de prisão perpétua, o que encerraria definitivamente sua era no poder. Mas a grande questão que paira sobre este julgamento é a sua legitimidade aos olhos do mundo. O Tribunal de Nova York terá autoridade para julgar um líder capturado em solo estrangeiro de forma tão controversa? Ao mesmo tempo, a promessa de Donald Trump de revitalizar o setor petrolífero venezuelano com capital americano levanta suspeitas globais sobre as reais intenções por trás da Operação Resolução Absoluta. Estaríamos vendo uma nova forma de colonialismo energético ou em plano de resgate econômico necessário para o povo venezuelano? O fato é que a ONU continua em alerta máximo, temendo que esse desrespeito ao direito internacional desestabilize outras regiões sensíveis do globo.
Se qualquer país se sentir no direito de intervir militarmente sob o pretexto de justiça criminal, o conceito de soberania nacional pode se tornar algo do passado. É um momento de incerteza profunda, onde a geopolítica e a justiça se misturam de forma perigosa. E você, o que pensa sobre tudo isso? Acredita que a ação dos Estados Unidos foi uma medida necessária para libertar a Venezuela ou concorda com a ONU que um precedente perigoso foi aberto para o mundo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, pois queremos saber o que você pensa dessa reviravolta histórica. Não se esqueça de deixar o seu like se este vídeo foi informativo, se inscreva no canal para acompanhar os próximos desdobramentos dessa crise e compartilhe este conteúdo com seus amigos. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo as notícias mais impactantes do mundo. Até a próxima!